A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. 1 Coríntios 12, versículo 1 em diante, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. Essa passagem, a gente vê aqui nela a preocupação de Paulo sobre o uso dos dons em Corinto, né? Na igreja de Corinto. E no versículo 1, ele fala que não quer que os irmãos permaneçam na ignorância. Entendeu? Sobre os dons. Então ele, como foi confiado pelo Senhor, como nós, hoje servos de Deus, pastores, apóstolos, hoje, também tivemos do Senhor essa confiança. O Senhor confiou em nós o cuidar da igreja, o doutrinar a igreja. O doutrinar quer dizer, a palavra significa ensinar a igreja como ela tem que se portar no corpo, como a igreja tem que agir acerca dos dons espirituais. E o Senhor manifesta os dons através do batismo com o Espírito Santo, está aqui os dons do Espírito. E ele fala sobre essa ignorância. Antes a gente vivia na ignorância, porque éramos gentios, levados aos ídolos, a vida de pecado, separados da comunhão com Deus. Hoje nós vivemos o Evangelho, então o Evangelho de Jesus faz com que a gente viva o quê? Novidade de vida. E quando ele fala aqui, ele fala sobre o uso dos dons, entendeu? E outra coisa, eu costumo dizer o seguinte, que a obra de Deus, ela precisa ser dirigida como ele quer, e não como cada um quer particularmente. Como muitos aí ensinam mesmo na escola bíblica de que o batismo com o Espírito Santo foi coisa do passado. Então Deus sofre a variação, porque se Deus operou no passado, não opera hoje, ele mudou. Ele sofre a variação. O que sofre a variação não é perfeito. Então Deus não mudaria para agradar ninguém. Na verdade, ele foi o começo, né, do que Deus tinha para a igreja. Ele começou a fluir através daquele batismo em Atos 2. E ele fala aqui sobre os dons espirituais. E no versículo 2 ele fala, nós éramos gentios, né? Versículo 2. Primeiro é a ignorância. Então tem muitos membros ainda, nesse século XXI, que ainda são ignorantes aos dons. São ignorantes. Por quê? Porque eles muitas vezes se convertem em ministérios que são frios. Ministérios tradicionais, pastores frios. E talvez ele sinta agredido com o que eu vou dizer, mas é necessário, né? Os anos que eu tenho de ministério, eu tenho observado isso. Eu aceitei Jesus Cristo, eu nasci num lar cristão, mas aceitei Jesus Cristo numa igreja renovada, numa igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Eu nunca venho dizer a placa, porque eu não gosto de estar pegando placa, porque a placa não salva. A placa só é para constar em cartório, ninguém pensa que vai para o céu com placa, porque não vai. Então deixa o peso da placa, carregue a cruz, amém? Então veja o seguinte, muitos pastores pecam constantemente diante de Deus em ocultar a verdade da igreja ou ensinar de forma falsa a igreja. Todo alimento falsificado impede o crescimento da igreja, impede o fluir. Aí quando a gente vai lidar com igrejas tradicionais, igrejas que não são receptíveis aos dons ou não dão lugar ao Espírito nessa área, é muito trabalhoso, porque muitos membros contam com dúvida, se confundem com os dons. Na manifestação dos dons, ele atribui mais ao diabo ou à carne do homem do que ao próprio Deus. Por quê? Porque não são trabalhado isso. Na escola bíblica eles trabalham com tanta coisa, entendeu? Tanta coisa, fala nome de cidade, fala com quantos nomes de habitante tem, fala como a terra foi criada, o nome do Senhor no hebraico, o nome do Senhor no aramaico, é tanta coisa. E o necessário eles não falam.
que é sobre o avivamento, dons do Espírito, os quais o Senhor doutou a igreja para crescimento, e a manifestação do Espírito na igreja, irmãos, é para consolo, edificação e exortação. Então, existem tantos membros ignorantes ainda, cantam bem, adoram bem, mas não entendem nada de dons, aí ficam presa fácil do diabo, ficam presa fácil de Satanás, porque o diabo, sendo o diabo, ele trabalha nos dons das trevas dele, sabia? Ele trabalha no dom das trevas dele, com os seus cavalos, como ele chama, com seus adébitos, e a igreja ela não pode estar indiferente a isso, certo? Então existem vários dons e ninguém que fala, aqui no versículo 3, pelo Espírito de Jesus é anátema. Quer dizer, ninguém usado pelo Espírito Santo vai falar mal de Jesus. Então, quando a gente fala do nome do Senhor Jesus, dos dons, a gente não está falando contra Jesus para alguém dizer que quem trabalha com dons é endemoniado, é possesso, é o diabo que usa, ou que é a carne. Então, são colocações equivocadas. Eu acredito que esses pastores, se eles não se arrependerem, eles terão que sair da frente da obra, porque o próprio Deus vai tirar. O próprio Deus vai fazer isso. Então, o braço de carne não pode prevalecer contra o braço de espírito. O Senhor está querendo avivar a sua igreja, ele vai avivar. Ainda existe muitas igrejas tradicionais, as pessoas se assustam quando alguém dá glória a Jesus, quando dá glória a Deus, ou quando fala línguas estranhas, quando vai além disso. Porque o evangelho não é só dons, falar língua e parou, não. É manifestação de dons, edificação da igreja, exortação da igreja. Então a gente está acostumado, apóstolo está acostumado a ministrar igrejas para avivamento independente de placa. Quando a gente chega, começa a ministrar, vê como a igreja está raquítica, tomando um leite e um leite falsificado. Porque eles murmuram de tudo, eles não acreditam nos dons. E aí quando fala para ele algo que Deus quer fazer na vida de alguém, eles ficam se sentem agredidos. Ah, eu estou triste. Esses mimimi tem que sair da igreja, tem que arrancar isso da igreja. Da igreja está se sentindo ofendida porque foi exortada, porque o Senhor deu uma revelação mais profunda, certo? Dentro da palavra, porque o Senhor não trabalha sem a palavra. Então os dons fluem através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Mas existe isso muito ainda, que não era para ter mais. Pastores tradicionais, que muitos se colocam como inimigo de Deus, porque combate os dons, odeia a manifestação do Espírito na igreja. Infelizmente tem muito isso. Existem pregadores que pregam muito bem, falam muito bem a teologia, mas não creem nos dons. São frios, gelados. E contaminam todo o corpo, onde eles, quando eu falo corpo, não é a igreja toda, mas parte dos membros da igreja. E isso não pode continuar. Glória a Deus. Se combate o pecado, se combate tanta coisa errada, e por que não combater esse tipo de pecado? A frieza na igreja é pecado, irmão. E deixar a igreja nessa condição, então trabalha para ela crescer financeiramente, se trabalha para ela crescer entre a família, e não se trabalha para ela crescer nos dons, na compreensão sobre dons. Como é que vão expulsar os demônios? Ou você acha que os demônios não existem? Se a Bíblia mesmo revela a manifestação das trevas desde o começo, desde o princípio, que levou até Adão à queda e Eva, se não foi ele. Então é necessário, se não tem capacidade, se não crê, saia da frente, porque o Senhor vai fazer o avivamento. O Senhor vai tirar. Se você se sujeitar, ele vai limpar sua árvore e vai lhe capacitar para você ensinar a igreja, dirigentes e pastores. Mas se você não der lugar, infelizmente vão ser tirados, vão ser cortados. A Bíblia fala, a gente tem que concordar com Deus. A Bíblia é bem clara nisso. Ele diz que ele é a videira, nós somos as varas. Para a gente dar fruto, a gente tem que estar nele. Amém? Então pare com esse negócio e dizer que os dons é coisa do diabo, certo? Não busca, passe a buscar. A igreja ela tem que ser preparada para o noivo. E de maneira morna, para o Senhor vomitar ou fria, não vai. Amém? Então que os pastores se esforcem, e membros que vão estar ouvindo aí,
sujeite a palavra. Vá ler 1 Coríntios 12. O Senhor fala, o Senhor exorta. Nada de ficar triste. Por que o Senhor não pode preparar e levar alguém? Pode. Por que não? Essa doutrina é antibíblica? Não. A gente vê na Bíblia, Ananias e Safira foram fulminados, não foram preparados. Por causa da mentira, o Espírito Santo, através de Pedro, matou Ananias e Safira. Que mentira para o Espírito Santo. Porque Deus não pode preparar alguém que não quer dar lugar a ele e salvar. Agradeça a Deus se ele ainda te preparar e levar. Eu sou testemunha que meu irmão foi preparado no leito. Ele resistiu à voz do Senhor, no que Deus queria, e resistiu. E o que acontece? Quando Deus tem um propósito, ninguém frustra. E na verdade ele queria se suicidar por causa de algumas situações na vida dele. E ele foi advertido 3 vezes. Na primeira vez ele tentou, ficou desacordado no hospital, mas voltou, não morreu. A segunda vez foi quando o Senhor deu uma revelação dizendo que se ele insistisse na terceira vez que ia preparar e levar, ia tocar nele com uma enfermidade que ninguém ia curar. Nem o médico ia saber o que era. E assim aconteceu. Eu sou testemunha, minha família toda é testemunha. Amém? Dos que participaram desse trabalho, dessa preparação de meu irmão. Então, eu vivi isso. Então, a palavra, ela é a verdade. Então, existe muito isso ainda. Então, acorda, pastor. Acorda, dirigente. Acorda, igreja. Não é mais tempo de ficar na frieza e duvidando da manifestação dos dons. Se despertem, se libertem. Ou vocês querem viver na prática da igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, e o Senhor disse: quem dera fosse frio, mas porque é morna, eu vou vomitar. O Senhor vomita. O Senhor não tem como abençoar uma igreja fria, que não crê nos dons e atribui ao diabo e à carne, do que a palavra de Deus. Vai ler a palavra, meditar na palavra, e pastor, se arrepende. A igreja não é de vocês. Vocês que vivem o tradicionalismo contra os dons, está mais que na hora. Deus vai trazer juízo sobre vocês. Isso não é uma maldição, é fato. Está na Bíblia. O Senhor fala que ia trazer. O Senhor fala que ia trazer repreensões. E Ele traz, está lá nas cartas. Você vai ver que quando o Senhor fala com as igrejas, Ele diz que vai fazer algo. Ele vai e Ele tem que fazer. Porque é Ele que faz. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o esposo da igreja. E Ele se importa com a condição espiritual da igreja, física, mental, entendeu? E também, glória a Deus, na área dos dons, principalmente, porque os talentos, eu tive a parábola lá que o Senhor cobra os talentos, né? A quem tem, granjeou mais, o Senhor honra. E a quem não dizia que tinha, e Ele tira ainda o que não tinha. Entendeu? Ele tira ainda o que não tinha. Por que isso? Porque as pessoas não dão lugar a Deus, não crescem e ainda querem se justificar e achar errado quem está fazendo certo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.